Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, bem-estar estético, apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, meu irmão, a fera do transplante capilar no Brasil, o mestre doutor Joel Lacerda. Obrigado, irmão. Você sabe que a gente não começa nenhum episódio sem antes o seu triplo C. Curtiu, comentou, compartilhou. Seja muito bem-vindo no nosso canal, sempre falando para sugerir pautas novas, que aqui é ciência, estudo científico, guideline. É isso, irmão, com resenha, com leveza, que o povo entenda. E aí vai ter um insight para melhorar a tua vida, o teu dia a dia. E olha só, hoje a gente vai falar sobre a evolução no mercado da estética. Na verdade, a gente até começou a falar antes aqui. Todo mundo quer saber. O assunto é bom, né? Com a doutora Nina Lima, biomédica, e hoje aqui no Tá Beleza Podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite. É muito bom participar de um programa que leva informação de verdade. Isso. Né? Porque hoje tem muita informação vaga na internet e é bom a gente ouvir de profissionais, que são as pessoas que vocês trazem até aqui, para levar essa informação de forma autêntica. E a gente estava falando aqui fora do episódio, né, antes de começar a gravação, sobre a banalização do mercado estético. Sim. Você tem uma ideia muito firme em relação a isso e clara. Sim. Como é que você está vendo esse movimento? Então, hoje em dia, todo mundo faz tratamento estético, o que se tornou um grande perigo. Por quê? Tá cheio de coach, né? Tá cheio de infelizmente, eu sem querer ofender, mas cheio de donas de casa que às vezes compram curso acreditando que vai conseguir ganhar ou fazer uma renda extra e começa a praticar aquilo dentro de casa. E eu falo isso porque eu conheço pessoas que fazem isso. Então, começa fazendo um curso de limpeza de pele, vai para um curso de peeling, daqui a pouco fala, eu vi como é que faz um preenchimento labial, não tem nenhum problema. Por quê? Porque é ignorante, não conhece anatomia. Então, a ignorância, como dizia minha avó, ela é muito boa, porque a ignorância te deixa feliz, te deixa seguro. Você não sabe que ali embaixo tem uma artéria labial, que se ela for interditada, você corre o risco de perder o lábio, de perder o nariz. Então, essas pessoas não sabem disso. Então, fora isso, a gente tem uma enxurrada de profissionais se formando, sendo jogados no mercado, sem nenhum preparo. Apenas com... vou te dar um grande exemplo. Eu sou biomédica. Eu trabalho com estética há 30 anos. Então, eu tenho um vasto conhecimento que eu vim adquirindo ao longo desse tempo. Eu sou da estética da época da bandagem fria. Tem muita gente aqui que não era nem nascida nessa época. Então, ela foi evoluindo hoje até a gente chegar a equipamentos que congelam a gordura. Você imagina, a gente usava cânfora para queimar a gordura. Então, hoje, eu fui aprendendo. Só que, quando eu entrei na biomedicina, na faculdade de biomedicina, eu entrei para ter uma certificação. Porque, infelizmente, o nosso país ele se preocupa mais com o documento do que com o conhecimento. Mas quando você faz a faculdade de biomedicina, você não se prepara para fazer nenhum tratamento estético. É uma faculdade onde você aprende diversas coisas, muita coisa, tudo muito superficial. E lá no final você vai decidir. Você quer trabalhar com microbiologia, você quer trabalhar dentro de um centro cirúrgico fazendo perfusão extracorpórea, você quer trabalhar com estética. Para isso, você vai ter que encontrar o seu caminho, que é o estágio obrigatório, onde você vai estagiar dentro daquela área que você quer se formar. Ok, bacana, lindo. 2 períodos, 600 horas de estágio. Aí eu te pergunto, você que já tem um podcast estabelecido, você fala bem, você vai pegar um estagiário que está aprendendo e você vai colocar ele no seu lugar para apresentar? Você não vai. Eu, como dona de uma clínica, eu também não vou. No máximo, o meu estagiário vai abrir uma porta, atender um telefone, fazer uma agenda e limpar o rosto do meu paciente. Ele não vai injetar nada, então ele não vai aprender. E o que acontece é que esses estagiários, eles saem desses estágios despreparados, mais despreparados do que quando entraram. Então, seria muito mais interessante fazer curso, uma pós-graduação, um preparo, onde ele realmente vai ter o paciente ali. E aí esse estagiário, ele gastou, ele pagou uma faculdade, então ele precisa agora botar esse dinheiro para dentro. Ele precisa trabalhar, ele precisa pagar o investimento. E aí ele começa a fazer.
Aí ele começa a fazer preenchimento de sulco nasolabial, ele começa a fazer preenchimento de olheira, sem conhecer a anatomia da olheira, sem conhecer os processos do envelhecimento cutâneo, sem conhecer a rotina, sem fazer uma anamnese adequada da rotina daquela pessoa. Pegando aqui o Dr. Joel, que é um expert em transplante capilar, está cheio de clínica, agora virou uma enxurrada de clínica fazendo tratamento para queda de cabelo. Aí você chega lá para fazer aquele tratamento para queda de cabelo, a pessoa não sabe a diferença entre uma alopecia areata, alopecia androgênica, um fluvo telógeno, uma alopecia cicatricial. Ela não sabe o que é. Tá tudo igual. Aí ela pega um microagulhamento, pega uma biotina, uma vitamina C e fica lá fazendo. Isso. Então, assim, é triste porque engana o paciente, sabe? Tira o paciente de um profissional adequado que sabe o que pode realmente ser feito e fica todo mundo infeliz. E aí o que acontece? É que eu falo, hoje a concorrência ela é desleal, porque eu concorro com quem não sabe. Mas essa pessoa que não sabe, ela tem o paciente na mão dela. Você vai lá, cobra um tratamento, sei lá, um bioestimulador, você cobra R$2.000. Aí tem uma outra pessoa que cobra 600. E todo mundo fala bioestimulador. Ela não sabe que o material é caro, ela não sabe que tem que ter todo o investimento para você entender a anatomia, que você vai enfiar uma cânula de 10 centímetros no rosto dela, aonde você está passando, que nervo você está passando. Ela não se preocupa, o paciente ele não busca muito essa informação. E aí ele acaba se tornando lesado. Com isso, aumentaram os casos de intercorrência e foi por isso que eu fiz a perícia criminal. Para no futuro, quando eu já não tiver mais tanta energia para ficar dentro de um consultório, eu poder analisar esses casos e ajudar um juiz a definir aonde está o erro. Quem errou? Você não acha? Chegou lá na frente. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu penso também o seguinte. Os laboratórios são muito poderosos, né? E eles que fomentam qualquer um injetar na cara do outro. Sem dúvida. Se você tivesse uma legislação só assim, ó, você é obrigado a colocar a sua profissão na tua página, no teu consultório. E depois dizer que o cara ele bota assim, ROF. Será que essa pessoa é só o esteticista? O que essa pessoa é? Você não sabe o que é ROF. Já reparou? Sim. Você é obrigado a colocar assim, médico, dentista, biomédico, enfermeiro está fazendo agora, biólogo, o que quer que seja. Não tem nenhum problema. Desde que coloque o que a pessoa é e depois o que ela faz. Mas não basta só o que ela faz, o povo para você ter direito a decidir. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Equipara você com 20 anos de experiência, não é isso? 30. Com 30 de experiência, com a pessoa que acabou de pegar um certificado qualquer. Aí todo mundo faz a mesma coisa, eu vou ali, então é mais barato. Tinha que ter essa obrigatoriedade, mas não vai ter. Porque eles querem vender produto, entendeu? Sim. Essa é a realidade. Exatamente. E dessas intercorrências, assim, que você está vendo que está acontecendo, qual é a consequência mais comum? E essas pessoas que tiveram experiências negativas, né, a ponto de afetar a própria saúde, você tem muita procura dessas pessoas para você corrigir o erro dos outros? Tenho, mas eu não corrijo. Eu não corrijo porque a partir do momento que você assume a criança, você passa a ser mãe dela. E aí, quando as pessoas falam assim, por exemplo, tem muita intercorrência de preenchimento de olheira. De todos os lados, tá? De todos os profissionais. Por quê? Porque acabam fazendo o preenchimento superficial. Isso. O preenchimento de olheira você tem que fazer embaixo do músculo orbicular do olho. Se você coloca acima, a pele ela é translúcida, ela é muito fina, muito delicada. Se você coloca um preenchimento onde ele tem uma reticulação muito baixa, onde ele absorve muita água, vai virar uma bolsa. Porque cada molécula de ácido hialurônico absorve 1000 de água. Então, é natural que depois hidrate. E aí, você imagina, você faz uma hidratação e, junto com essa hidratação, por a pele ser muito fina, ela fica esverdeada, o que promove um efeito que a gente chama efeito Tyndall, que é um efeito da física, que é quando você coloca água no copo, o copo é transparente, você bota na luz e você vê que fica esverdeado. E chega um monte de paciente lá na clínica com aquela olheira esverdeada. Então, eu sempre peço, é simples de remover, não é complicado. Você aplica uma injeção de hialuronidase, tem que tomar cuidado porque ela é muito alergênica, então tem que ter umas precauções, mas eu sempre peço, volta lá em quem aplicou, conversa com quem aplicou, e por vezes a pessoa consegue corrigir lá mesmo, né? Porque normalmente esses profissionais, eles só corrigem aquilo que tem reclamação.
Se você não reclama, às vezes você não volta para reclamar, mas está todo mundo vendo ali o erro. Eu fiz mestrado em bioética. E no meu mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre o transtorno dismórfico corporal. Que isso é um problema para a gente, um grande problema. Eu acho a estética maravilhosa, a gente precisa dela, ela é necessária para o teu equilíbrio emocional, psicológico. Olha o impacto que dá um homem com cabelo e um homem sem cabelo. E hoje em dia eu vou falar do homem, né? Não falo nem da mulher, que para a mulher isso é muito mais importante, porque a mulher ela se preocupa muito mais com essa questão da aparência do que o homem. Então, só que começaram a criar monstros, começaram a criar verdadeiros avatares, pessoas que não se reconhecem, que acham que sempre precisam de mais e mais e mais. Então, dentro da anamnese, tem que ter um questionamento mais a fundo. Você tem que saber desde quando aquela pessoa se trata, desde quando ela busca aquilo. Desculpa, é engraçado que no passado recente, esse transtorno dismórfico, a mulher achava que estava muito gorda, e o cara achava que estava pouco forte. Ele se limitava a isso. Agora, o queixo da pessoa está assim, ou aqui o malar, ou a maxila, ou o nariz, ou o pé de galinha. Aí a pessoa é linda, não precisa mudar nada e quer colocar. Chega lá com uma boca enorme. E quer botar a boca. E quer botar mais. Termina de colocar e fala, doutora, eu quero colocar mais um pouquinho. Falei, tá bom. A gente coloca, volta daqui a 3 meses, a gente avalia. Ah, não, eu quero hoje. Não, hoje eu não vou colocar. Espera daqui a 3 meses. Se teu corpo absorver, a gente refaz. Mas isso não acontece. Por quê? Porque tudo que você coloca dentro do teu corpo, o teu corpo é vivo, o material é inerte, mas o teu corpo não é. Então, você coloca um produto, ele leva um tempo para ele ser absorvido, para ele ser processado, para o sistema de defesa olhar e entender o que ele precisa fazer ali. Então, você coloca um ácido hialurônico num lábio, por exemplo, e na hora fica aquele lábio enorme, porque incha. No dia seguinte está pior ainda, vira um monstro. Daqui a uma semana ele desincha e aquele primeiro edema ele reduz muito. Aí a pessoa fala, eu quero mais. Mas esquece que aquela molécula ela ainda vai interagir com o neutrófilo, com o macrófago, que aquilo ali pode gerar uma produção de novo tecido, tecido cicatricial. O teu corpo está trabalhando ali. Né? Você tem uma farpa no dedo, aquele pus ali não está à toa, teu corpo trabalhando. Ele vai fazer a mesma coisa com o ácido hialurônico. Só que o ácido hialurônico é estéril, é preparado para isso, é moldado para isso e é colocado na camada certa. Mas ele está em constante atividade. Aí depois de 15, 20 dias, a pessoa me liga e fala, Nina, minha boca voltou. Não, a sua boca, ela estava no processo de aumento daquela absorção de água que a molécula de ácido hialurônico vai absorver. E aí, se eu coloco naquele período que ela ficou triste, decepcionada porque ela perdeu, depois ela fica com uma boca de linguiça, que é o que a gente vê por aí. Umas mulheres assim, pavorosas, que dá até medo. Mulheres lindas com uma boca... Não tem um contorno labialzinho, não tem, né? Exatamente. Então, isso é engraçado que você falou da questão dos profissionais, e aí... Tem 2 profissionais que fazem mal nesse momento. O primeiro que não tem a expertise que você tem de saber que tem que acomodar primeiro. E usa mais uma seringa. E o segundo que quer vender e usa mesmo e sabendo que vai melhorar. E quer vender. Por isso que é importante de procurar um profissional responsável. E eu já trabalhei em muitos lugares em que, olha, o boleto é mais importante. Principalmente quando o lugar, o dono, o proprietário, não é da área de saúde. Sim, é empresário. Ele é empresário. Eu falo mesmo na minha área. Mesma coisa. Ele não quer nem saber. Ele vai fazer a venda e acabou. Isso é muito ruim. Então, assim, eu sempre procurei ser ética nisso. Eu nunca quis ser leal aos pacientes, eu quis ser leal ao meu travesseiro. Porque na hora que você deita, você bota a tua cabeça no travesseiro e você sabe que você fez um tratamento que foi desonesto, bom, eu acredito muito em Deus e na lei do retorno. Então, eu acho que o que você faz, em algum momento ele volta para você, positivo ou negativo. Aí vai depender do que você planta. Então, eu não vendo, eu tenho pacientes de 30 anos atrás. Eu tenho as pessoas, elas continuam ali fazendo tratamento comigo. Vão entrando novos. Hoje em dia o Instagram, né, ele é um cardápio. As pessoas, elas estão mais preocupadas com um bom criativo do que com um bom profissional. Então, você pode ser um profissional de excelência, você pode fazer um trabalho maravilhoso, mas se o teu criativo não for bom e o do coleguinha do lado que aprendeu a fazer o implante capilar num curso online, ela vai lá, porque ele vende melhor. Então, infelizmente, hoje a gente ainda enfrenta esse problema. Então, mas eu sei assim que
no mercado só se estabelece quem, de fato, trabalha bem, trabalha com ética e trabalha com essa seriedade. E tem aqueles também que querem manter a honra do seu nome e até ganham grana, e tem os que querem manter a página. Sim, sim. Não ganham dinheiro, não opera ninguém, não faz nada com ninguém, mas tá na rede social todo feliz também. Exatamente. E tem uma questão aí, pelo que você está falando, né? Porque a gente vive num mundo onde a ansiedade é um traço hoje quase que, vou dizer geral, mas em grande parte. E as redes sociais contribuem bastante para essa questão, para a ansiedade. E essa ansiedade que a gente vive hoje no mundo se reflete muito, eu acredito, também na parte estética. De repente, a pessoa que quer mudar a aparência dela do dia para a noite, quer uma rapidez que, de repente, dentro daquele procedimento não existe. Eu vou te falar uma loucura que eu vivo e que é até vergonhoso de falar. Os filtros. Mães, mulheres, vou fazer 52 anos. E aí, as mães na minha faixa etária, cujos filhos têm namoradas de 20 e poucos anos, elas colocam os filtros e no Instagram elas ficam iguais. Então, começa a ter até o comportamento meio menininha, roupinha, aquela coisa e tal. E aí, na hora da realidade que ela olha no espelho, ela vê, poxa, eu não sou igual à minha nora. E me procuram. E vão buscar tratamento. E quando chegam lá, e é muito interessante, porque a pessoa marca na nossa agenda, eu olho, eu vejo a foto para poder receber a pessoa, falar com ela. Quando eu olho, eu falo, caramba, será que é a pessoa que marcou comigo? E quando chega lá, chegam senhoras. Garotas marcam no Instagram, mas chegam senhoras. E é um Instagram de ponta a ponta com uma realidade que não existe. E aí chega lá, não, porque eu li que se colocar o fio aqui vai melhorar, porque se eu puxar aqui, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e dá vontade de eu falar só se você fizer uma plástica para você ter esse resultado, que às vezes nem a plástica, nem o lift vai resolver. Entendeu? Então, assim, os filtros, eles criam proporções adequadas no rosto, eles deixam o teu lábio maravilhoso, eles te deixam com uma pele onde ninguém tem poro, onde ninguém tem gordura, ninguém tem espinha, ninguém tem ruga, ninguém tem marcas, todo mundo fica perfeito. Acho legal usar um filtro? Acho. Se as pessoas quiserem me ver feia, vão me ver lá na clínica. Eu uso filtro, mas eu tento não sair muito da realidade. Um filtro para tirar um brilhozinho e tal. Quer me ver feio pessoalmente? Vai lá. Mas não precisa exagerar. Agora você me falou uma coisa que eu estava falando outro dia com um amigo meu que trabalha comigo na rádio, que ele comprou iPhone de última geração e tal. Aí ele vai fazer as fotos, a selfie em top de filtro. Eu falei, cara, tu compra um aparelho que custa um absurdo para ter a melhor câmera e para encher de filtro. Ou seja, comprava qualquer um. Por quê, cara? Para ter... Não vivem mais, não. Enche de filtro. Então, quer dizer... Eu acho que a geração... O valor, a potência daquela câmera, a geração tudo que ela tá faz... chegando agora, eu acho que ela vai ficar um pouco vai lidar um pouco melhor com fake news e com esse tipo de filtro, porque já nasceram com isso. A gente não, é novidade. Bota jacaré lá no meio da estrada, um tubarão, né? Em Recife, uau, tubarão, pô, a gente ainda cai nisso, entendeu? Mas a molecada vai morrer de rir, porque o meu filho já nasceu com... Tem 2 monitores na casa dele, tem telefone, sabe de tudo, pô. A gente vai ficar aquela história, ele morre de rir. Então eu acho que a geração dele vai se livrar um pouco disso. Agora tá demais, cara. Vai sofrer menos, né? Sofrer menos. Doutora, qual foi o pedido assim mais absurdo ou diferente que você já ouviu? Tipo assim, aquele pedido que você olhou para o paciente, para a paciente e falou assim, pô, não acredito que ela tá me pedindo. Eu devo imaginar o mais recorrente. Você pode fazer a boca da Angelina Jolie para mim? Olha. O mais complexo é quando as pessoas trazem foto de quando elas tinham 20 anos e agora com 60. E ela fala, olha, minha boca ela era assim e eu quero que fique assado. Quero que fique dessa forma. Então, eu preciso sentar e explicar para a pessoa o seguinte, não é só o lábio que reduz. A tua estrutura óssea, ela se modifica ao longo da vida. Aí eu sempre falo, você pega aqui 3 mulheres, uma de 20, uma de 30 e uma de 40. A de 40 tem a pele melhor, mais tratada que a de 20. Mas eu não sei que ela tem 40? Eu não consigo definir quem é de 20, é de 30 e de 40? Não tem como. Por quê? Porque a estrutura óssea ela vai se modificando. Então, eu não tenho como criar um lábio, porque ele não vai ter o mesmo suporte que ele tinha quando tinha 20 anos.
porque o osso ele reduziu, aí a musculatura que dava que tinha o osso como suporte, ela perdeu aonde se conectar de forma correta, a pele ela acaba ficando mais flácida, então toda a estrutura em volta da boca, ela modifica, não é simplesmente você pegar um ácido, perde o tônus, exatamente. A elasticidade, ela reduz, porque todo mundo bota a culpa no pobre do colágeno. Gente, é porque colágeno vende, a indústria ela está aí para vender isso. Mas colágeno, ele é estrutural, colágeno é parede. O nosso corpo nunca vai deixar de produzir colágeno. Não existe não produzir colágeno. O que ele prejudica? Ele prejudica a produção, o nosso corpo com o envelhecimento. É a produção de elastina, porque é a elastina que dá essa conexão, essa elasticidade para a pele voltar ao ponto inicial. O colágeno, se você pegar uma faca e cortar o dedo sem querer todo dia no mesmo lugar, todo dia não, mas de 15 em 15 dias no mesmo lugar, o teu corpo ele nunca vai dizer assim, quer saber, Joel, cansei de você, não vou mais cicatrizar, vou ficar aberto. Isso não vai acontecer, porque ele é estrutural, ele vai lá e vai produzir. É o princípio do microagulhamento, que é a técnica que eu gosto muito, que é uma técnica baratinha, que é maravilhosa para você estimular aquele colágeno superficial. Mas a elastina, ela é muito mais sofisticada. Então, ela depende de muito mais, por exemplo, os aminoácidos que produzem a elastina não são os mesmos aminoácidos que produzem o colágeno. Até um ajuda o outro, mas um tem lisina, o outro não tem. Então, se você não tem uma boa alimentação, a tua elastina vai ficar prejudicada. Então, assim, esse contexto, isso que a gente estava falando da boca, do preenchimento, da modificação óssea, isso é muito comum as pessoas pedirem não só para o lábio, mas para tudo. A pessoa chega aqui com aquele bulldog batendo já quase na clavícula e ela quer que você faça um preenchimento ou coloque 2 fios e que aquilo vai suspender. Ela não entende que nosso corpo, nosso rosto, ele é feito de camadas e mais camadas e mais camadas. As pessoas não bebem água, querem beber refrigerante, Coca-Cola, fumar e tomar sol e querem ter pele bonita. Então, todo mundo quer ter a beleza, mas ninguém quer passar pelo sacrifício, né? Porque não é fácil. Eu costumo dizer que essas mulheres bonitas, saradas, com pernão, elas fazem agachamento. É trabalhoso, é cansativo, mas só está com aquela perna bonita porque ela faz o agachamento, porque ela tem a alimentação adequada, porque ela passa pelo processo sofrido, pelo processo doloroso, que quem está gordo, quem está cheio de celulite não quer passar. Quer chegar numa clínica de estética e acreditar que uma enzima, que uma carboxiterapia ou que uma massagem vai acabar com aquela celulite. Doutora, puxando esse assunto aí, a gente sabe que tudo isso é muito caro, né? Um sculpt é mais de quase 2.000 uma sessão, né? Sim. Muito caro. O que a pessoa que não tem grana faz para melhorar a pele ou evitar de que... Suplementação. Suplementação. Uma suplementação bem feita, ela é muito melhor do que muitos bioestimuladores que a indústria não me ouça. Mas não adianta, vamos lá, você faz um Sculptra, você faz um Radiesse, que é uma hidroxiapatita de cálcio, que é o que eu trabalho, que é o que eu mais gosto. Eu gosto, adoro também. É o que eu mais gosto. Na verdade, eu só uso ele porque os outros eu já... Nunca tive problema porque eu nunca usei. Então, eu sou muito do time que está ganhando no semestre. Eu gosto também. Quando der problema, eu mexo. Já vi muito problema com Elancê, com Sculptra, com colegas que fizeram, enfim. Mas qual tipo de problema? É nódulo. Nódulo, muito né? nódulo. Não é por causa da diluição também? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Então, já vi nódulos graves feitos por cirurgião plástico, que cirurgião plástico entende bem de pele. Então, às vezes, eu acho que não é do profissional, às vezes é do produto. Então, como eu não posso cortar, se eu tiver um problema desse, eu vou ter que mandar para um amigo, que seja um cirurgião, que possa me amparar, porque... Depois que o problema está instalado, muitas coisas a gente não consegue resolver. Então, a gente só pode trabalhar... É muito profissional, o colega tem que ajudar. Pois é, mas a gente tem que entender o seguinte, eu consigo resolver o problema se eu causar? Consigo, então eu posso trabalhar com isso. Se eu não consigo resolver aquele problema, eu não posso trabalhar com aquilo. Para isso que a estética ela é multifuncional, ela é multidisciplinar. Isso. Então, nem tudo eu vou conseguir resolver fazer. Mas isso é inteligente, mas nem todo mundo pensa assim, né? A pessoa às vezes fica branquinha ali, fica numa... Já sabe que está sem um tipo de sanguinho ali. Não está nem sabendo o que é aquilo. Exatamente. Assim, eu acho que
cada pessoa tem sua característica física, tem seus traços, né? E até você denomina muito bem como sua arquitetura, a arquitetura Sim. da face. E, pelo que a gente está vendo, tem muita gente que quer mudar completamente, que pode gerar um impacto negativo. Assim, o que pode acontecer com a pessoa que quer mudar tanto a sua estrutura? Então, eu vou só finalizar outra pergunta, porque às vezes talvez eu estou pegando de você o TDAH e eu vou... Só para finalizar a pergunta que ele fez, o que poderia ser feito para manter uma pele boa? Tomar suplementos antioxidantes. Isso não é balela. Existe um que eu amo, que ele faz um efeito assim impressionante. E eu vejo naquelas clientes que eu sei que não se cuidam, que não fazem o skincare, e quando elas tomam o comprimido, que tem gente que adora comprimido, eu adoro um comprimido. Não, é o N-acetilcisteína, é o NAC. Sim. Se você toma o NAC, primeiro que ele melhora muito o fígado, né? Ele limpa o fígado mais do que a silimarina, que é o cardo mariano. Ele, inclusive, foi feito alguns estudos em centro cirúrgico, em CTI, de pacientes que ficavam com o fígado intoxicado por conta de medicação, e fizeram um estudo com o NAC e a silimarina. E o NAC foi muito melhor. Foi legal. E a gente sabe que um fígado limpo, a pele ela acaba refletindo nisso, né? Melasma, por exemplo, é sintoma de fígado intoxicado. Então, o NAC, ele ajuda muito no aumento também da glutationa, na produção da glutationa, que é um outro antioxidante, que é super importante tanto para o cérebro quanto para a pele, para tudo, né? Porque a gente pega uma criança, ela é alcalina, um velho é oxidado. Então, a gente está caminhando para a oxidação. Então, se você consegue reduzir um pouco, coloca ativos dentro de você que reduz essa oxidação, você vai se manter mais jovem por muito mais tempo. Então, se você fizer uma busca sobre antioxidantes, lógico, se procurar um profissional para orientar é muito melhor. Sim. Mas se você fizer uma busca por antioxidantes, você vai encontrar uma variedade enorme. Vitamina C, o zinco, a enzima Q10, polipodileucotomos, a própria glutationa você pode tomar, enfim. Esse é a melhor forma de você se manter, o que você coloca. E o que você tem que retirar? Açúcar. Porque, gente, nada envelhece mais do que açúcar. Mais do que o sol e mais do que o cigarro. Porque o açúcar ele faz glicação. A glicação é o sequestro de uma proteína. E quando ele escolhe a proteína da pele, o colágeno da pele, para sequestrar, ele contorce essa proteína e ela não consegue mais se encaixar. Porque tudo no nosso corpo, Papai do Céu fez chave e fechadura. Isso. Então, ele precisa se encaixar. Se esse açúcar ele vem e ele modifica, ele pega lá uma estrutura, uma proteína que é quaternária e transforma ela em terciária, ela vai procurar a chave dela e não vai conseguir se encaixar. E aí a pele começa a ficar... É o famoso radical livre? É, o famoso radical livre. Mas aí é muito técnico para falar isso aqui. Então, assim, retira o açúcar e acrescenta antioxidantes. Você nunca mais vai precisar... Esse açúcar, doutora, é o refinado, fruta também? Qualquer tipo de açúcar em excesso vai causar isso. Sim. Né? Tudo tem açúcar, até carne tem açúcar. Né? Numa proporção muito menor, tem carboidrato que vira açúcar, mas é menor. Então tem que ter equilíbrio. Óbvio que o açúcar branco... O glúten, eu não gosto do glúten, né? Não acho que ele seja essa... Se fala muito da intolerância ao glúten. Eu acho que o problema do glúten está relacionado ao intestino, né? A absorção dos nutrientes, que o intestino é que faz a seleção disso tudo. Quando você consome muito glúten, você acaba criando muco e você perde essa absorção dos nutrientes. Fica inflamado, né? Fica inflamado e aí fica com o corpo... E para finalizar, associando tudo isso, lógico, hidratação vigorosa, uma boa noite de sono. Sim. Aí é correr pro abraço, sim, né? Sim, exatamente. Isso aí é sine qua non para ter uma pele bonita. Pergunta de novo, que você, ela voltou na minha resposta? Da estrutura, de mexer na estrutura. Tanto mexer na estrutura, o impacto disso.
que acontece? Nosso crânio, a gente tem formações, né? Tem desenhos do crânio. Então, você tem o braquifacial, o dólico facial e o mesofacial. O mesofacial é o cara mais equilibrado. Vamos pegar você. Você tem um rosto mais mesofacial, você é mais equilibrado. Eu sou mais braquifacial. É bonito, né, Tom, moleque, né? É isso. Eu já sou mais braque, tá vendo? Eu tenho uma carinha mais de nordestina, porque eu sou paraense, meu pai era paraibano. Então, eu tenho um rosto mais achatadinho, que os cariocas costumam dizer, cabeça chata. Mas se você olhar, o meu zigomático ele é mais largo do que comprido. Então, meu rosto ele é mais, que a gente chama mais de braque, né? Isso é o formato do crânio. E o dólico facial é o Noé Rosa. Aquele rosto estreitinho. Triangularzinho, né? É aquele bem compridinho, né? Então, assim, não tem como você mudar a estrutura do crânio. E como eu te falei, quando você vai envelhecendo, você vai perdendo mais osso ainda, porque ele vai se modificando. Então, você perde ângulo de mandíbula, você perde mento, você perde área de contorno de órbita de olhos. Você já reparou que os velhinhos têm aquele buraco enorme no olho? Fundo. Que aumenta, né? Porque aumenta a órbita. Então, essa estrutura ela vai acontecendo ao longo da vida, mas ela vai se dando baseado no que você já é, do que você já tem. Então, se você chega um paciente na tua clínica e você expõe isso tudo, você explica isso para ele, ainda assim ele quer modificar, aí já não sou eu que tenho que tratar, aí já é um psicólogo. Verdade. Aí já não é mais para mim, entendeu? Doutora Nina Lima, biomédica, muito obrigado pela sua participação aqui no Tá Beleza. Vai aparecer aí o endereço do seu Instagram, das suas redes sociais, mas fica à vontade, falar sobre suas redes sociais, a clínica, projetos, fica à vontade. Eu tenho o meu consultório particular, mas eu me divido hoje com a Clínica Carpe, né, que é uma clínica de cirurgia plástica grande, onde a gente faz também uma clínica multifuncional. E aonde quiser me procurar, ou na Carpe ou no meu consultório, vai ser bem-vindo de qualquer forma. Tá certo. Aqui, ó, rapidinho. É o André Ramos, cirurgião plástico. O doutor André Ramos, isso Abraço para o André Ramos, convidado para o nosso podcast, é muito bom, hein? Olha só, deixa eu falar rapidinho, encerrar aqui. Os médicos, colegas, brigam comigo que eu faço lobby, que outros profissionais façam preenchimento e trabalhem também. Mas façam como ela, cara. Ela é muito fera, estudou muito, sabe muito. Aí você vai ser autoridade, pode discutir com quem quer que seja. Não adianta você botar um papel na parede e dizer que você... Não adianta ser, tem que parecer ser. E você aparece com conhecimento e autoridade, não é isso? Isso aí. Pô, parabéns. Aula, Vandame. Moral da Tirou história, onda. sem estudo... Tirou onda. Sem estudo não adianta nada. É e isso. outra coisa, sabe o que não adianta? Você não se inscrever no canal, você não ativar o sininho, você não dar o like, porque outros vídeos do tipo vão aparecer no trilho do seu YouTube. Então não deixa de dar o like aí no vídeo. Como é que é o triplo? Curtiu, comentou, compartilhou. Isso Coisa aí mais linda. Até o próximo, tá beleza? Vambora. Partiu.